andarmos pelas ruas ver cães e gatos abandonados por aí. Isso porque, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, há mais de 30 milhões de animais abandonados em todo o país. Eles ficam por aí, sem donos, à procura de comida, de lar, de carinho e de água. Sujeitos a maus tratos, agressão física, acidentes como atropelamentos, mordeduras de outros animais, frio, calor e chuva, muitos deles se encontram em situação precária. Veremos nessa reportagem o importante papel que as ONGs desenvolvem, os resgates feitos por eles e por pessoas comuns, como eu e você. Saberemos mais sobre os cuidados e os tratamentos feitos nos resgatados, sobre a triagem das famílias, como são os eventos de adoção e onde esses animais ficam até serem adotados. A repórter Monique Rodrigues nos traz a primeira entrevista. Imagina só, você ter 2 animaizinhos desses na sua casa. E hoje nós vamos falar sobre a adoção de cachorros. E na história de hoje nós vamos conhecer a família do Manchas, conhecido também como Alemão, e do Nacho. Muito obrigada por nos recepcionar, Liz e Mardi. Conta pra gente um pouquinho, Liz, como foi ali a escolha de vocês adotarem um cachorrinho pra família? Eu sempre gostei de cachorros, sempre. Desde a universidade eu via os cachorrinhos da rua e eu queria pegar. Aí a gente chegou aqui em Tatuí, a gente não... Muitas complicações porque as crianças eram pequenininhas ainda, davam muito trabalho. Mas chegou na idade onde eu achei que eles deviam ter um cachorro, porque eu acho que cachorros é uma parte importante da vida da criança, sempre eu tive cachorros quando eu era pequena e é uma experiência muito gostosa. Então eu falei para o meu esposo, mas ele não é muito fã porque falou assim, você já tem muito trabalho, né, com as crianças, com a casa. Aí você vai arranjar mais trabalho. Aí eu pensei muito, na verdade, muito para pegar alemão. Eu já tinha visto na internet, anunciado ele, fazia muito tempo. E eu achei muito fofo e eu brinquei com meu marido, vamos adotar? Aí ele só deu risada. Aí eu deixei pra lá porque era brincadeira, né? Aí quando deu a vontade de novo de adotar um cachorrinho, aí eu fui atrás dele, falei assim, vou procurar aquele que eu tinha visto, foi bem interessante. E ainda estava para adoção. Como que foi o sistema de adoção com o canil municipal, com a zoonose? Muito rápido, na verdade. A gente chegou lá e eu achava, na verdade, que era só, escolhe o cachorro e vai embora. Mas não, tinha uma folha, tinha preencher o endereço, dizer se você tinha portão elétrico, se você tinha quintal, essas coisas assim de onde ele ia ficar, se tinha lugar para ele ficar na sombra, essas coisas. Eles se importam mesmo com o cachorro, assim, eles, qualquer pessoa, tá bom, toma. Eles se importam com o lugar que eles vão ficar e essas coisas. Mas assim, eu achava que não, mas pelo visto, a moça falou, não, depois eu vou ir lá dar uma olhada. Eu falei assim, nossa, eles têm até assim, para ir ver onde que ele tá, né? Tipo aquela adoção de criança mesmo, né? Porque de criança eles visitam e tudo, né? Faz aquele formulário para ver se a família realmente vai adotar aquele. Exatamente. E quando vocês foram lá, você foi também, Mari? Fui. E quando você viu ele? Eu achei ele muito bonitinho, assim, ele tava, assim, bem, assim, sabe, judiado tímido. Daqui, era bem tímido. Daí, quando a gente chegou aqui, meus pais vieram pra cá dentro de casa, a gente deu um banho nele. Daí ele ficou lá fora se secando. Daí eu fiquei lá com ele, meu irmão tava aqui em casa e minha mãe também. Daí eu fiquei lá no quintal com ele. Daí ele começou eu sentei no skate, porque eu tava tentando brincar com ele, ele não gostava, ele tinha medo da bola. Daí eu tava tentando brincar com ele, daí eu falei, esse cachorro nunca vai aprender a brincar. Daí eu sentei no skate magoada. Daí ele olhou assim pra mim, virou a cabecinha, e daí ele foi, depois de uns minutos ele sentou do meu lado lá no skate. E daí eu comecei a conversar com ele e eu senti uma coisa bem diferente, assim, eu gostei muito. Ele pegou muita intimidade. Como a gente estava conversando no início, a Alice comentou, né, que muitas vezes
Os cachorros que são realmente adotados, que vêm de um canil, eles têm muito mais amor, né, Nelson? Quando eu peguei ele, eu percebi que ele realmente também era um cachorro bem agradecido mesmo, assim, bem bonzinho. Eu falei assim, nossa, vai chorar à noite, vai ficar aí latindo, nada assim. Aí na casinha, bom, que eu comprei a casinha, ele não gostou da casinha, depois já entrou. Essa adaptação dos dois, porque um é pequenininho e o outro é enorme. O alemão, ele tem ciúme desse daqui. Por exemplo, ele tá lá na minha cama, lá tranquilo. Desse daqui, ele escala o meu cobertor pra cima da minha cama e morde a orelhinha do alemão. O alemão fica bravo e sai da minha cama. Daí ele fica lá chorando pra eu descer ele da cama. Ai, é muito engraçado. Eu coloco ele no chão e ele sai correndo atrás do alemão. Então, o alemão, um cachorro, eu acho que ele é um cachorro muito inteligente. Ele, assim, desde que ele chegou, ele queria ficar perto dele, ele não queria. Assim, ele ficava meio receoso. Mas nunca se avançou nele. Assim, a gente colocava comida do alemão, aí o pequenininho chegava no prato dele, aí ele só se afastava, mas não fazia, nunca fez nada assim para ele. Agora ele já brinca. Se você tivesse que falar para alguma pessoa sobre a adoção de animais, o que você diria para essa pessoa que está pensando em adotar, talvez tenha os mesmos receios que vocês tiveram no início? Qual que é o seu recado para essas pessoas? Adotar é muito bom, tanto é que eu coloco no hashtag, quando eu coloco adotar é tudo de bom, é muito bom e tem que aproveitar que aqui moramos em um país onde tem muitas facilidades para adotar, entregar castrado, assim, tudo de mão beijada para você poder pegar um cachorrinho. Isso é um amor, qualquer cachorro é um amor. Só eu pararia para pensar, assim, para que a pessoa parasse para pensar se realmente ele tem condições de adotar um cachorro. Tempo e dinheiro também, porque realmente um cachorrinho é como um filho. Ele vai gastar, vai ter ração para comprar, vai ter vacinas para dar, tem que ser vermífugo se ele fica doentinho. Então, às vezes as pessoas adotam, ai, que coisa mais fofa, é filhotinho, e aí depois por isso abandona, porque ele não tem uma estrutura para manter o cachorro. Nós vimos o exemplo da Liz, que adotou um pet no canil municipal de Tatuí, interior de São Paulo. Mas imagine só, uma pessoa que fez da sua própria casa um lar temporário para animais resgatados, os deixou aptos para serem adotados e ainda planeja feiras que proporcionem o encontro entre eles e os seus futuros donos. Venha conhecer essa história com a gente. Olá, Eliane. Qual que é a história da sua ONG? Então, a ONG, na verdade, ela existe há uns 5 anos e iniciou com uma amiga, né, que nós começamos a resgatar animais e unimos forças e fazer feirinhas sozinhas, e aí foram aparecendo outras pessoas. E aí a gente decidiu unir forças e fazer com que realmente a coisa acontecesse de forma jurídica. Hoje, quantas pessoas fazem parte da ONG? Em torno de 20 pessoas. Como que funciona o resgate dos animais? Então, os animais existem assim, um critério, porque tem muitos animais na rua. Nem todos a gente pode resgatar. Não existe espaço físico, nem financeiro e nem emocional para isso. Então, como é que funciona? Se a gente encontra um animal na rua, debilitado, bem doente, prenha, mãezinha com filhotes, ou velhinho, ou em situação de risco, como risco de ser atropelado, coisa desse tipo, ou cadela no cio, aí a gente dá um jeito de resgatar. E como que é o processo até a adoção do animal? Então, esses animais vêm para casa, para as nossas casas. Nós não temos um abrigo, nós somos lares temporários. Uma quantidade X, na casa de outra quantidade, e são as vagas que a gente vai tendo, os espaços que a gente vai tendo para poder resgatar. O sistema de adoção, como que é feito a entrega à família que adota o cachorro? Tá. Existe um critério, nós temos um questionário onde é feito várias perguntas que a gente precisa saber se existe espaço físico para esse animal, se a pessoa tem tempo e paciência para cuidar desse animal, condições financeiras, se a família, todos da família estão de acordo, porque muitas vezes a pessoa adota, né, na feirinha, se encanta, chega na casa, o marido não quer.
a mãe não quer, e aí tem a questão da devolução. Então a gente pergunta se todos da família estão de acordo, tiramos foto, postamos no Facebook, enfim, e depois fazemos o acompanhamento. Qual que é o maior desafio de manter a ONG? Então, são duas coisas, né? Eu acho assim, a ONG, quando ela juridicamente, ela é posta juridicamente, te dá maior credibilidade perante a população. Então as pessoas começam a já te ver com um olhar diferente, né? Porque você tendo a ONG formal te exige uma transparência, né? E nós cuidamos muito disso. Então todo o serviço que nós fazemos, as doações que nós às vezes ganhamos, né? Tudo isso a gente tem tudo comprovado e a gente está sempre divulgando. Então isso nos ajuda muito. O desafio qual é? Voluntários. Qual foi a ação de pessoas que te ajudaram na ONG que mais te chamou a atenção? Foi um aniversário de uma amiga, né? Aquela vizinha, que ela fez o aniversário dela e ao invés de presente ela pediu ração. Então ela ganhou bastante sacos de rações e nos doou. E isso nos ajudou muito, porque era meio difícil. E essa ração veio para nós, ajudou todos que dão lá temporário na ONG e ainda já nós conseguimos ajudar mais 2 protetores. Tem muitas ONGs que fazem esse mesmo trabalho que a Eliane, de feiras de adoção. Nossa repórter Juliana Guimarães foi até lá para conferir. Fomos até o Santana Park Shopping em São Paulo, onde ocorreu a feira de adoção de protetores independentes, apadrinhado pela Ampara. Conversamos com uma das protetoras que esteve presente no local. Começou por necessidade. Um animal na rua, você resolve no primeiro, aí vem o segundo, o terceiro, o quarto, aí vai virando uma bola de neve, infelizmente, a demanda é muito grande. Então, no meu caso, eu dou prioridade aos filhotes. Ou eles vêm para amamentar, chamamos de filhotes órfãos, ou eles vêm pós-amamentação para se mamar e ser preparados para a adoção. Então, assim, o fluxo depende de que idade o animal chega. A média, a gente castra hoje, é feito com animais de 2 meses. Para entendermos melhor o trabalho que a Ampara Animal realiza, a repórter Camila Moreira foi até a sede. Você acompanha agora um bate-papo com a responsável por esse projeto. Cuidar de um animal ao invés de uma criança? Essa é uma ideia que já se tornou realidade, através de trabalhos de ONGs e de protetores de animais independentes, que auxiliam na educação para mostrar que os animais precisam de todo amor e todo carinho. A Ampara Animal surgiu em agosto de 2010, foi fundada pela Juliana Camargo. A ONG ela atua como uma ONG mãe, que distribui rações, verbas para outras ONGs e para protetores independentes. Juliana, como que surgiu a ideia do Ampara Animal? Bom, eu já era voluntária em outra instituição quando fundei a Ampara Animal. Eu sempre me envolvi em causas sociais, assim, mas a causa que mais me tocou e que me fez vontade de construir algo meu foi a causa dos animais, porque eu sentia que era uma causa que precisava ser desenvolvida, que ainda era muito informal e que não tinha um profissionalismo, né, nesse segmento. E foi aí que eu me juntei a outras 2 amigas que também eram voluntárias em outros projetos sociais para fundar a Ampara Animal em 2010. Como que é feita a atuação da associação? Bom, a Ampara ela tem foco preventivo, né? Desde o início a gente entendeu que não queria ser simplesmente um abrigo, embora a gente entenda a importância de ser um abrigo. Mas a gente queria atuar na raiz do problema, em algo que realmente pudesse fazer a diferença a longo prazo, que pudesse sanar o problema. E foi aí que a gente definiu os nossos pilares em 3, que são preventivos, que são castração para controle populacional, adoção, né, para diminuir o número de animais nas ruas, e conscientização, onde a gente aborda vários temas relacionados da proteção animal. Atualmente, com 8 anos de existência, quantas ONGs e protetores vocês atendem? Bom, a Ampara ela começou a fazer um cadastro de protetores, como eu disse, justamente por entender a importância dos protetores na proteção animal.
né? E aí a gente começou um sistema de captação e ajuda. Por a gente não ter abrigo e a gente começou a fazer grandes parcerias, a gente entendia que tinha um potencial muito grande em ser uma ONG-mãe para captar recursos e ajudar outras instituições que passavam por tanta dificuldade. Acabou que a Ampara começou a fazer cadastros e cadastros e cadastros. Hoje nós temos mais de 400 abrigos cadastrados, onde a gente ajuda em sistema de rodízio. É importante dizer que a Ampara não é mantenedora de nenhuma organização, né, de nenhum desses abrigos, justamente por entender que eles precisam aprender a caminhar com as próprias pernas. A Ampara, inclusive, começou a lançar vídeos periódicos para instruir esses protetores, como eles terem uma organização própria, CNPJ, estatuto, saber como conduzir a questão contábil, a questão jurídica de uma organização. Então a gente começou esse trabalho recentemente de instruí-los para que eles não se sintam dependentes da Ampara ou de nenhuma outra instituição. É importante ser sustentável, né? Porque pode ser que amanhã a ajuda falte e os animais continuam lá e precisam ser mantidos. Então a Ampara resolveu não dar somente esse suporte de ração, medicamentos, vacina, atendimento veterinário, e também a gente fecha parcerias para que eles tenham aonde levar esses animais, para que eles tenham a chance de ser adotados. Então a gente atende em toda a cadeia. A ideia é fazer a engrenagem girar, é que esses animais possam ser adotados para que novos possam entrar nos abrigos. Por isso que inclusive a gente não cadastra acumuladores de animais. Eles precisam atender uma série de pré-requisitos e uma delas é participar de eventos de adoção periódicos. As ajudas, elas acabam sendo periódicas, como eu informei para vocês. Então, no mês, 40 instituições recebem essa ajuda. No próximo mês, outras 40 vão receber. Então, a gente acaba fazendo um revezamento entre as organizações. Para não dar suporte financeiro, né, a gente traz melhorias para esses protetores, tanto nos abrigos quanto para os atendimentos dos animais diretamente. Então a gente providencia itens que são fundamentais para a manutenção desses abrigos. Como que surgiu a ideia de trabalhar com as celebridades? Tá. Essa foi uma ideia que eu tive que foi totalmente casual, mas foi inspirada no calendário do PETA, que é uma organização que a gente se inspira muito, que é internacional. Eles já faziam algumas fotos com personalidades, mas nunca tinham feito um calendário. Eu estava fotografando na época com um grande fotógrafo de moda e eu conversei com ele e falei assim: André, será que você não faria um calendário para a organização que eu estou montando? A Ampara não tinha nem estatuto ainda, não tinha nem sido fundada, mas eu já pensei que eu queria convidar personalidades que tinham animais adotados e que poderiam ser usadas como bons exemplos para a população em geral. Porque quer queira, quer não, a gente sabe que essas personalidades têm uma influência muito grande, né? Então a gente queria atingir a maior quantidade de pessoas possível. Então nada melhor do que pegar uma protagonista de novela, né, uma pessoa que é muito visada, é muito seguida, para servir como um bom exemplo. E foi aí que a gente fez um levantamento de todas as celebridades que tinham alguma ação voltada para a causa animal, seja ela a primeira modelo a se negar a desfilar com pele, que foi a Fernanda Tavares, ou seja ela vegetariana em prol dos animais, ou mesmo ela ter praticado a adoção, né, que é o nosso principal pilar. Então a gente começou o convite justamente para essas personalidades que tinham uma afinidade com a nossa causa. E aí não tinha como dar errado, né? Porque eles acreditavam no nosso trabalho, acreditavam no que a gente estava defendendo, e aí foi uma união de forças muito feliz que abriu diversas portas. Hoje a Ampara está aumentando a sua área de voluntariado. Como surgiu essa ideia e como está sendo a receptividade? A gente ainda está estabelecendo, na verdade estruturando, né, essa unidade de voluntariado. No nosso caso, a gente acaba sendo um intermédio entre o protetor e o abrigo. Como que a população pode ajudar a Ampara? Bom, as formas de ajudar a Ampara são diversas. A gente tem no nosso site, né, uma aba dizendo como ajudar, e ali dentro a gente mostra todas as opções. Seja com a mão na massa, seja como voluntariado, seja comprando os nossos produtos, ou mesmo uma doação, ou apadrinhamento de algum animalzinho. Então vai mais do que a pessoa está disposta a fazer, né? Tem gente que entende a importância da castração e gosta de participar desse incentivo de trabalhar preventivamente. Tem gente que tem mais afinidade com a questão da adoção e gosta de ir lá participar dos eventos de adoção, de nos ajudar nesse processo. Então são inúmeras as formas. O que a pessoa realmente precisa é dar o primeiro passo, né? É mostrar que ela está afim de fazer algo, de nos ajudar nessa transformação. Quando falando de animais rejeitados e abandonados, qual foi o resgate que mais te marcou?
A Ampara ela não tem foco em resgate, mas eu, Juliana, já participei de muitos, inclusive quando eu era voluntária em outra instituição. A gente fez um resgate, eu e a Raquel, que é a minha sócia aqui, meu braço direito e esquerdo, nós já estávamos juntas nessa época. A gente fez um resgate dificílimo, onde nem bombeiros e nem policiais conseguiram tirar a Vitória, que está aqui com a gente hoje, que é uma cadelinha que estava com seus filhotes dentro de um buraco. Esses animais, a gente subestima a inteligência deles e eles procuram lugares muito seguros para ter seus filhotes, né? E esse lugar era tão seguro que ninguém conseguia ter acesso. Então a gente teve que contar com a ajuda de uma criança que conseguiu se rastejar, entrar dentro desse buraco. A Vitória era muito agressiva, ela ainda tem uma personalidade difícil, mas foi um resgate realmente trabalhoso pela quantidade de pessoas que a gente envolveu, pela quantidade de artifícios que a gente precisou por ser um animal mais agressivo, né, mais dominante e por estar protegendo os seus filhotes. Então estava ela e mais 6 filhotes nesse buraco, estava numa época de chuvas, então o buraco começou a encher de água e essa era a nossa principal preocupação. Então, sem dúvida nenhuma, foi a Vitória Maria, que mora com a gente aqui até hoje. Inclusive, ela é nossa mascote, porque a gente sabe que ela tem um temperamento difícil e a gente escolheu cuidar dela até o final da vida. Quais são as responsabilidades que a pessoa ganha a partir do momento que recebe o animal? A intenção de adotar uma vida, seja ela qual for, tem que ser muito bem pensada e muito bem planejada por toda a família que vai receber aquele ser. Qualquer vida que você tenha necessita de cuidados, necessita de investimento, necessita de atenção. Então é muito importante que todos tenham isso claro, né? Que é uma vida que vai... Eu falo que eles vivem muito pouco, né? De 15 a 20 anos. Tem gente que fala, pô, vive muito, como assim, né? A gente quer que eles vivam com a gente pra sempre. A gente que ama, gostaria que eles passassem toda uma vida junto com a gente. Mas tem gente que diz, são muitos anos. Muito obrigada pela participação. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. A gente sempre abre as portas para quem quer levar informação sobre a nossa causa. Quanto mais pessoas verem, quanto mais pessoas tiverem conhecimento sobre o trabalho da Ampara ou sobre o que está sendo feito em relação à causa animal, melhor para os animais, melhor para a gente, para uma sociedade melhor em todos os aspectos. É isso, eu agradeço mais uma vez e espero que todo mundo goste. Fizemos uma pesquisa nas redes sociais e olha só a quantidade de pessoas que já foram em uma feira de adoção como a da Ampara e saíram de lá com um pet. E ainda tem aquelas pessoas que resgataram direto das ruas. Em feiras de adoção como o da Eliane, 23,9% das pessoas entrevistadas já saíram com o seu pet dessas feirinhas. Já pessoas que têm um coração muito bom e já tiraram animais das ruas totalizam 79,7%. Protetores independentes atuam muito bem e 38,20% das pessoas que têm hoje um animalzinho de estimação é por causa deles. Infelizmente, o menor número de animais adotados saem do centro de zoonoses ou do canil municipal, cerca de 9,7%. Independente do lugar onde é possível achar um pet para o nosso lar, o importante é que muitos deles estão achando um lugar para morar. Na entrevista que você verá em seguida, vamos conhecer juntos a história da Jaque e dos seus 4 pets, que saíram das ruas e hoje têm um lar. Jaqueline, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa, aqui em Tatuí, interior de São Paulo. Jaqueline, conta pra gente, qual que é o nominho delas? Bom, essa é a Xanchinha. Minha irmã me ligou de manhã perguntando se eu queria um cachorro. Aí eu falei assim, não quero cachorro, porque eu já tava com 3 cachorros em casa. Aí eu sou assim, o que os olhos não vê, o coração não sente. E a minha irmã deixou na casa dela, a Xanchinha, ela era um filhote, ficou na casa dela. E só que ela passou pela fresta do portão da casa da minha irmã. E ela fugiu, minha irmã tentou procurar e ela fugiu, não apareceu mais. E nesse mesmo dia, quando a gente saiu, eu cheguei em casa, quando eu cheguei aqui em casa, no final da avenida ela estava vindo correndo. E você ainda não conhecia ela? Não conhecia ela ainda. Ela veio correndo como se tivesse conhecido eu e meu esposo, festejou a gente e a gente falou assim, agora, vamos pegar. Entrou e ficou. E quando minha irmã veio aqui na minha casa pra ver, era a Xanchinha, cachorro que estava na casa dela, que ela queria dar pra gente. Eu acho que ela veio atrás da gente e ficou com a gente até hoje.
A gente percebe que sua voz fica até embargada um pouquinho, assim, é emoção, né? E agora, e Sig? Bom, a Sig, ela estava perto da delegacia, a gente viu um post dela no Facebook, a gente se mostrou com a história dela. Toda vez que a pessoa, ela ficava, na verdade ela foi numa padaria, e toda vez que a pessoa dessa dona da padaria ia embora, ela corria atrás do carro, porque ela queria ir junto. E eu e meu esposo, a gente viu, falei assim, vamos passar na frente só pra gente ver. Aí quando a gente passou, a gente resolveu chegar, né, nessa padaria e tava a Sig lá deitada. Aí eu falei assim, não, a gente vai ter que levar, já que a gente parou, né, a gente vai ter que levar. Só que ela era muito brava. E ela não queria vir com a gente, ela não queria entrar no carro, ela avançava na gente mesmo, ela queria ficar, não sei se ela queria ficar lá ou ela, né, gostou de ir lá. Acho que o único lugar que ela teve carinho foi lá. Aí pra gente conseguir colocar ela dentro do carro, o dono da padaria entrou no nosso carro, ela entrou, aí o moço saiu e ela veio com a gente. Aí quando a gente chegou na frente de casa, eu disse, agora como é que a gente vai descer ela? Aí com muito sacrifício a gente conseguiu descer ela e a princípio ela meio que se estranhou com as outras, mas assim foi 2 dias, depois ela já teve uma amizade e ficou com a gente, né? E a Guta? A Guta, na verdade, ela é o meu cunhado, achou ela. Soltaram ela, tava, na verdade, com o senhor, inclusive estava chutando ela. Meu cunhado parou com o carro, perguntou se por que ele estava fazendo aquilo, porque ele não queria mais. E meu cunhado pegou e trouxe ela embora. Aí ela ficou com a minha irmã, um tempo que minha irmã morava em Limeira. E ela ficou na casa, na verdade, ela veio de Limeira pra cá, em Tatuí, né? E ela ficou na casa da minha mãe. Aí quando eu casei, a Guta veio comigo. Mas também eu acredito que ela foi bem judiada, porque ela ainda era uma filhote quando meu cunhado achou. E ela estava sendo chutada, abandonada mesmo. Meu cunhado ficou muito nervoso com a situação que ele viu e pegou ela e hoje está comigo, né? Já está comigo já faz uns 7 anos, mais ou menos. Faz parte da família, né? E tem a Luzi, né? Isso, a Luzi ela não está aqui, ela tem muito medo. Ela tem medo de pessoas, eu acredito que ela foi muito judiada, depois eu até mostro para vocês. Ao inserir um pet adotado a um novo ambiente, é relevante compreender o comportamento animal para a adequação de todos no lar. Mas ela tem um pouco mais de dificuldade com visitas, com outros animais, e teve um pouquinho de dificuldade nessa adaptação com as outras 3 caninas também, né? Então elas fizeram entrevista, ela contou a história dos 4 resgates. Seus animais, como que são os animais da sua casa, se eles vão aceitar. E como é esse animal também, o perfil desse animal. Se é um animal mais assustado, se é um animal que teve mais traumas, ou se é um animal que viveu nas ruas, acabava se envolvendo em briga com os outros animais, ele vai ter os traumas dele, né? Ou se foi resgatado de uma pessoa que mal tratava. Então assim, ele tem todo aquele tempo de adaptação. A Luz, na verdade, uma pessoa me falou que ela fazia 2 dias que ela tinha sido atropelada e meu ônibus passava todo dia perto desse local onde ela foi atropelada. E esse dia que eu fiquei sabendo, eu passei olhando, era num varejão, numa banca de frutas na verdade. Eu passei olhando, né, e vi que ela estava deitada lá. Aí eu vim pra casa, a hora que eu cheguei em casa, falei assim, eu não posso deixar aquele cachorro lá. Eu não sabia a situação dela, ela estava deitada. Aí eu liguei pra minha irmã, falei assim, Carol, você vai ter que me ajudar, tem um cachorro atropelado. E a gente foi até lá, até a Luzi, né? Aí ela estava realmente deitada no chão, ela estava paralisada da coluna para baixo. Aí a gente conseguiu uma consulta com o veterinário pela prefeitura. O veterinário da prefeitura falou que não tinha muito o que fazer com ela, talvez tinha que sacrificar. Só que eu falei assim, gente, eu não vou sacrificar o cachorro, porque eu nem sei o que o cachorro tem. Aí eu levei no meu veterinário. Aí meu veterinário, em nenhum momento ele falou que tinha que sacrificar ela. Ele falou que aqui em Tatuí não teria recursos para ela. E ela não estava, a nossa preocupação maior, porque ela já estava comigo, já fazia quase um dia que ela estava comigo. Ela ainda não tinha feito as necessidades dela. Então eu tinha muita preocupação com isso. Por isso que eu corri nele e ele falou para mim, olha, por enquanto a gente não tem como saber se tem uma lesão aí na coluna dela, né? Aí o que a gente fez? A gente esperou. Ele falou assim, a bexiga dela não tá tão cheia, a gente esperou e graças a Deus aí ela conseguiu fazer as necessidades dela. Eu fiquei muito feliz, assim, na verdade até chorei, falei assim, não acredito que eu fiquei tão feliz em ver, né, que o cachorro fez uma sujeirinha no lugar errado.
Aí a gente conseguiu uma consulta em Sorocaba, a gente foi para Sorocaba e a nossa preocupação maior quando a gente foi para Sorocaba é porque aqui em Tatu, no meu veterinário, eu vou tendo dinheiro, não tendo, e ele sempre me atende. Lá não, lá eu teria que ter o dinheiro para pagar e eles já me falaram, olha, se for precisar fazer uma consulta, essa consulta não vai ficar menos de R$2.000 a R$3.000. Aí eu falei assim, eu vou arranjar esse dinheiro aonde? Eu consulta ou na cirurgia? Não, na verdade é a cirurgia, isso, a cirurgia. A consulta, aí a gente foi pra lá, na verdade assim, na esperança, né, dela não precisar, ou se precisasse a gente dá um jeito de alguma forma. A gente foi lá, levou ela, a princípio, o caso dela era bem delicado, né, por causa da lesão na coluna dela. Por enquanto a gente não fez a cirurgia, ela falou assim, vamos tentar ver como é que ela vai reagir. Deu os remédios, ela veio pra casa com a gente. E eu sentia que ela tinha, minhas cachorras passavam, ela queria acompanhar. O corpinho dela, ela tentava levantar. Aí aos poucos ela foi levantando. Ela conseguiu, porque ela só se rastejava, as perninhas de trás ela acabava rastejando, né? Aí aos poucos ela foi erguendo, foi pulando, no começo ela começou a pular. Aí depois que ela começou, só depois ela começou a andar. Aí quando ela começou a andar, pra gente foi uma felicidade. Ela fez um treinamento com acupuntura também. Ela fez 8 sessões de acupuntura para ajudar ela. Porque a cirurgia que ela ia fazer era uma cirurgia bem arriscada. A veterinária até falou, ela pode entrar na cirurgia, né, tetraplégica e sair paraplégica, não ter movimento nenhum, né? Então nossa preocupação era essa. Mas graças a Deus ela conseguiu se recuperar. Mas pra gente foi um alívio, porque eu tinha muita dó. E quando falaram pra mim assim, não tem o que fazer, vai ter que sacrificar ela. Aí eu falei assim, não gente, a gente nem tentou como é que a gente vai sacrificar, né? E hoje ela tá bem, ela começou a andar, ela anda bem. Ela tá muito bem, ela tá muito feliz. Só o problema dela mesmo é que ela ainda tem muito medo das pessoas. Ela não tem confiança. É só com a gente, comigo e com meu esposo. E outras pessoas, ela é muito difícil, ela não tem confiança mesmo. Quando nós vemos um cãozinho sozinho na rua, nós podemos muitas vezes pensar, né? Será que ele foi abandonado, que ele fugiu? O que aconteceu? E muitas vezes pode ser o caso semelhante ao da Lucy, que a gente não sabe o que aconteceu. Se ela foi abandonada, se ela fugiu, pois ela estava numa situação muito triste. Há 2 dias ela havia sido atropelada, provavelmente estava sentindo dor, né? E que bom que a Jaque encontrou ela. Então vamos conhecer a Lucy? Do resgate das ruas até a chegada ao quintal da nova casa, o pet passa por diversos processos até se tornar o animal de estimação de alguém. Essa palavra está ligada à estima, a carinho. É a perfeita descrição do que sentimos pelos nossos animais de estimação. Eles nos acompanham, são mais do que simples animais e alguns até fazem parte da família. Nos preocupamos quando eles ficam doentes, sofremos se eles se perdem ou se precisamos nos despedir. Não é nada fácil manter um animal. Requer tempo, disposição, responsabilidade e recursos financeiros para arcar com despesas como remédios, ração e castração. Mas o retorno é de valor imensurável. Aqueles que defendem a causa animal e se preocupam realmente com o bem-estar dos pets não deixam nenhum obstáculo vencê-los. Adote um animal você também. Apoie uma ONG e cuide do seu pet sem nunca abandoná-lo.